Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Rodrigo Vilaça, que é presidente da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, e no intervalo falávamos de investimentos ferroviários no Vale do Paraíba, assunto que muito interessa. Deputado Marco Aurélio, sua pergunta, deputado. Eu vou aproveitar e fazer duas perguntas, porque quando o tema é tão bom quanto esse, o tempo voa. Então, eu vou aproveitar e fazer duas perguntas. Uma é essa: o que você poderia anunciar para a região metropolitana do Vale do Paraíba, agora que foi oficializado a região metropolitana, votado aqui na Assembleia, né? Está em grande expansão. O que você poderia dizer a respeito da região metropolitana? E a segunda, que eu vou colocar duas, e a segunda é o seguinte: se cogitou, há um certo tempo atrás, em Jacareí, ter um porto seco e fazer o transporte para o Porto de Santos por via ferroviária. Queria que você desse a sua opinião sobre isso também. Pois esse é um dos avanços que nós estamos procurando fazer para adicionar a chamada carga geral, a carga containerizada, no tráfego ou no trânsito por via férrea. Melhor ainda, como no sistema americano, onde nós colocamos 2 containers, um em cima do outro, que é um modelo tradicional nos Estados Unidos, e que agiliza e nos faz ser mais competitivos com o sistema rodoviário, porque as diferenças são astronômicas em termos de peso. E também não conseguimos competir, uma vez que o container no Brasil tem uma distância média de menos de 90 quilômetros, porque, de fato, é subir e descer a serra, ao Planalto Paulista e a Baixada. Esse é o grande fluxo. E aí, competir com o sistema rodoviário num sistema simples de vagão é ineficiente. O que foi feito pela concessionária MRS, que está estruturando, assim como a LL, o projeto para o sistema da descida aderente normal do lado sul do Brasil. Estabeleceu-se investimentos, um plano de investimentos de 126 milhões de dólares, onde a ferrovia investiu em novas locomotivas para o sistema da cremalheira. Estamos aumentando a catenária em 1,20 m para proporcionar a experiência de utilizarmos nessa rampa de 700 metros os 2 contêineres. Um em cima do outro, no mesmo vagão. Exatamente. Podem ser 2 de 40 pés, como pode ser 1 de 40, 2 de 20 ou 4 de 20. O peso nós vamos administrar nesse movimento. E teremos centros de recepção, ou condomínios logísticos, ou terminais, que receberão essa carga na Baixada Santista. E depois as levarão para o interior de São Paulo, na região de Campinas, na região oeste do estado, e principalmente na região do Vale do Paraíba, que já tem um corredor de atendimento de uso do container, que é essa carga mais nobre dentro da ferrovia, bastante expressiva, e aí atende a necessidade dos terminais alfandegados no interior, que possibilita você fazer o trâmite legal todo fora da área de porto propriamente dito. Mas há um problema grave que eu gostaria de dizer a vocês. O caso do açúcar também é. Nós estamos com um dos nossos clientes há 9 meses esperando a autorização para que 2 funcionários da Receita Federal possam fazer esse despacho no interior do terminal, em Tiquira, aqui em São Paulo, para poder fazer essa movimentação, essa papelada burocrática mais simplificada e que, ao receber o produto na Baixada Santista, nos terminais, já seja liberado para exportação. Nós estamos falando de cerca de 6, 8 horas contra 6 dias de diferença na carga. Tem trilho e locomotiva, só não tem o carimbo. É o que nós queremos, o porto sem papel, queremos a ferrovia sem papel, assim como os aeroportos brasileiros também tem que ser sem papel, 24 horas funcionando no caso de carga. Mas pelo que eu entendi, o deslocamento de um Porto Seco de Jacareí para São Sebastião, pelo que eu entendi, ele é viável. Agora, caminhamos para isso, não? Como é que está isso? Para São Sebastião há uma complexidade maior devido às questões ambientais e a característica do porto propriamente dito em ter um ramal ferroviário. Mas para a movimentação daquela região do Vale, para utilizar a estrutura de Santos, vai ser certamente mais econômica. Antes de passar a palavra ao deputado Mauro Bragato, o senhor falou da cremalheira. Ela tem uma limitação que era de 500 toneladas por composição. Os dentes da cremalheira vão suportar esses vagões double deck aí, com 2 containers? O double deck até que não tem tanto peso propriamente dito, é mais o volume, a estrutura dele. Tá. Mas para o minério especificamente, vai sim. Nós vamos sair de 8 milhões de toneladas ano para 24 milhões. Triplicar o volume em virtude dos equipamentos, das 7 locomotivas que vieram da Suíça, adquiridas pela concessionária MRS, para fazer toda essa passagem de subir e descer desses 700 metros de desnível. Deputado Mauro Bragato. Rodrigo, como você vê essa proposta
que acredito que esteja sendo viabilizada e que o secretário de Estado, Jurandir, que esteve na nossa numa audiência da frente parlamentar, dos trens regionais. Vejo com muito bons olhos. São projetos bastante significativos, importantes, porque vão ajudar na mobilidade das pessoas, vai contribuir para a redução do tempo de trânsito entre a residência, o trabalho ou o lazer, que assim não seja, e são importantes no momento em que o trem passou a ser uma referência mundial de projetos até mais importantes do que estradas e aeroportos na mobilidade das pessoas. O conjunto de 5 regiões vão atender de forma positiva a essa grande metrópole que é a cidade de São Paulo. Essas regiões metropolitanas vão poder fazer uso de um trem com 120, 160 km por hora, de forma expressiva, como 35 minutos de Campinas para São Paulo, ou de São José para Campinas ou para a cidade de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, vai atrair bastante interesse privado de investidores e vai proporcionar um bom serviço, tenho certeza disso. E como é que você vê a situação da LL em relação ao grande interior? Prudente, Marília, por exemplo, Assis, Ourinhos, que reivindicam. Nós temos Santa Fé do Sul. Nós temos uma complexidade que o Estado de São Paulo e representa a maior movimentação de tudo no Brasil, propriamente dito. Aquela nossa região, posso chamar assim, ela sofre de uma concorrência grave do próprio caminhão, porque o motorista, o autônomo, ele vai até as fronteiras e, naturalmente, tem pouco recurso para vir de volta para a cidade de São Paulo. O fluxo é mais invertido. Então, talvez aí as regiões fronteiriças, ou como é o meu Nordeste também, e o sul do Brasil nas fronteiras, foram as áreas de ferrovia mais afetadas, porque, de fato, já era difícil você chegar nos grandes centros e ir mais distante se tornou ineficiente porque a estrutura da malha era ruim. Agora, há sim de se fazer um conjunto, pelo menos de corredores e alimentadores, que nós chamamos de short lines. São as malhas pequenas que podem vir a alimentar o tronco principal que está sendo corrigido não só pelo açúcar, pela soja e por outros movimentos, nessa passagem pelo meio de São Paulo, pelo estado de São Paulo, e depois nessa problemática de atravessar a capital e chegar ao Porto de Santos, bem como o sentido do fluxo sul-norte também. Esse conjunto de obras que o Ferroanel vai complementar vai poder, através desses corredores, como é a Castelo Branco para nós, proporcionar melhorias dessas chamadas short lines. Mas, sem dúvida nenhuma, estamos atrasados, porque, de fato, me permitam dizer, eu às vezes me sinto fazendo uma terapia de grupo, porque a sensação que eu tenho, e eu preciso desabafar também, a sensação que nós temos é que estamos fazendo, sim, bastante ações, melhorias, até situações no campo social, ambiental, desconhecidos de uma maneira geral, mas que ainda é pouco. O atraso era muito grande, a dificuldade era enorme, os embates jurídicos, por exemplo, trabalhistas são grandes, que são pertencentes à rede ferroviária. São hoje, deputado, 38 mil processos trabalhistas na AGU, que se estima entre 8 e 12 bilhões de reais de passivo trabalhista não resolvido, de funcionários que deram sangue, e são exemplos ainda para muitos de nós hoje, de bons profissionais que não puderam ter seu retorno. Estamos em falta, sabemos disso, temos muito o que fazer, e gradativamente estamos buscando atrações comerciais para viabilizar fluxo. E eu vou brigar muito também por essa região, mas ela, por estar mais distante, sofre um pouco mais. Ela vai ser uma passagem. Deputado José Zico. Eu só queria, Rodrigo, que a gente fala aqui do atraso, quanto tempo você acha? Você acha que essa questão que o deputado Mauro Bragato falou aqui, desse projeto de trem de passageiros aqui ligando a região metropolitana do Vale do Paraíba, São Paulo e Campinas, esse complexo todo que o Jurandir já esteve aqui explicando, que nós já... Quanto tempo isso demora para se realizar? 36 meses, deputado, acredito que... 3 anos são suficientes para colocar os trens nos trilhos? Tem que começar. Por exemplo, para ir até Jundiaí são 47 quilômetros. Né? Eu acredito que as
Os projetos executivos estão próximos de serem realizados agora no mês de junho. Eu quero crer que em 3 anos nós temos esse sistema funcionando. Esse sistema, em 3 anos, dá... Quero crer que sim, quero crer. Alguns até antes, é A possível. outra isso. questão que nós falamos aqui, que é um problema é muito mais político do que na questão do ferro-anel, que me preocupa porque isso atrapalha toda a Zona Leste. Sem dúvida. É o trecho que depois da meia-noite, não se trafega mais passageiros. Então, isso, aonde está pegando, Rodrigo? A equação econômica, a equação de projeto, mas a política. Sem dúvida, é uma obra de interesse nacional, do Estado e da cidade de São Paulo. Então, junto ao operador atual, o governo resolveu fazer uma nova concessão para essa estrutura entre o Planalto e a Baixada Santista. E essas negociações estão ocorrendo com as operadoras, com o Estado de São Paulo, a Prefeitura também fazendo parte, e o que nós hoje temos por esperança é que a EPL produza esse resultado. Então, a NTT e o Ministério dos Transportes é que podem lhe precisar exatamente o que falta. Mas estão empenhados nisso. Sim, hoje você tem um ambiente mais recente de juntar forças e de solucionar o problema de fato. Hoje existe isso. Essa é a verdade. O senhor falou em EPL, empresa de planejamento e logística com o Bernardo Figueiredo. Exato. Tá bom. Deputado Marco Aurélio. Eu, na pergunta anterior, eu perguntei a respeito do Vale do Paraíba, do Porto São Sebastião, e muito bem contemplado na tua resposta, quando a gente focou na questão de produtos, mercadorias e tal, né? Agora, na nossa região do Vale do Paraíba, nós temos lá a cidade de Aparecida, que atrai centenas de milhares de romeiros. Próximo a Aparecida, Guaratinguetá, com a questão do Frei Galvão. Próximo a Guaratinguetá, nós temos a Canção Nova, que também reúne centenas de milhares de pessoas. E agora Canas está recebendo a sede nacional da RCC, Renovação Carismática Católica. Então nós estamos aqui naquele circuito, ali, um circuito da fé, vamos dizer assim, o religioso, né? Eu já presenciei determinados finais de semana em que o transporte rodoviário praticamente entra em colapso dos ônibus que acessam ali. Na Dutra e na Sistema Trabalhadores Ayrton Senna, mas pega Carvalho tudo porque a Ayrton Senna, Carvalho Pinto cai em mais- Taubaté. Exatamente. Então, chega ali e entra em colapso. Esse colapso é evidente que atrapalha as pessoas de chegarem até o local e mais. Eu assisti, Zico e Mauro, pessoas que estavam em ônibus que, como eu vi bandeira de jogo de time de futebol, eles iam para o Rio de Janeiro, que não conseguiam ir para o Rio porque estava congestionado ali. Né? Quer dizer, então o problema causa outro, né? Então, agora falando a questão de passageiros, a questão desse fluxo grande de pessoas para essa região, o que você tem a dizer, anunciar, ou dizer de projetos para essa realidade que já está dada, né? Pois é, o importante, e o detalhe, deputado, eu acho que 6 anos, 8 anos atrás, nós nem falaríamos desse assunto. É verdade. Né? Que bom que isso entrou na pauta. Né? Esta casa tem esta responsabilidade e teve parte desse processo no reativar não só o sistema de carga, e agora de passageiro. A população pede uma forma de movimentação mais econômica, mais adequada, mais produtiva, mais segura, e do ponto de vista ambiental mais correta. Ela é muito melhor, é muito mais eficiente. Então, sem dúvida nenhuma, estarmos hoje discutindo o retorno dos trens, que a gente chama de intercity, né, entre cidades próximas de um grande centro, é muito, muito, muito importante. E o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais foram os dois que largaram na frente nesse processo de mobilidade urbana. Então, eu diria que esse conjunto de obras, São José dos Campos para São Paulo, vai absorver uma parte desse sistema. Vai trazer a oportunidade de novos fluxos até esses pontos de recebimento de pessoas ou centros de estações de trem, vão poder e vão diminuir um pouco o fluxo que existe intenso nas rodovias brasileiras, próximas a São Paulo. Deputado Mauro Bragato, só lembrando, deputado coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista e da recepção aqui, numa das reuniões, do Dr. Bento, né, da Valec, falar um pouco sobre essa expansão da Norte-Sul aqui nos limites paulistas. Aliás, isso que eu queria perguntar. Qual a tua opinião sobre a Norte-Sul? Até porque agora começa-se um movimento
na nossa fronteira Aham. em relação ao traçado, né? Estrela do Oeste, Panorama, em direção ao Paraná, Exato. né? Em direção, um caminho para o Mato Grosso, né? Aliás, no dia de ontem teve um debate lá em Dourados, Exatamente. que eu fiquei sabendo. Exato. Você esteve lá? Não, senhor, mas soube. É. Enfim, começa a se mobilizar. O que você pensa sobre isso? Eu fico demais de feliz porque imagine, os senhores, se nós já tivéssemos a Norte-Sul pronta até Anápolis, como foi projetado em 1986. Seria ótimo, porque a bitola seria a mesma, 1,60 m. Infelizmente, isso não aconteceu. Que bom que o presidente Lula, em comunhão com o presidente Sarney, puderam reativar a necessidade da continuidade dessas obras. Foi feito, mas, lamentavelmente, ainda de uma forma ineficiente do ponto de vista de construção. A Valec é um risco, a Valec é temerária do ponto de vista de gestão, de execução. Ela atuou com trem de alta velocidade, não conseguiu realizar, ela construiu ferrovias, não conseguiu fazê-las de forma eficiente, atrasos continuados, por isso que eu defendo muito a participação junta, público e privado, na execução dessas obras, para que tenham agilidade, como nós estamos vendo, por exemplo, nos 3 aeroportos brasileiros que foram levados à concessão. É bom, eu prefiro ver obra em execução e atender imediatamente ao consumidor ou ao brasileiro do que esperar. Mas o fato é, empolgado, muito empolgado, mais ainda que ela vai descer ao sul do Brasil e vai fazer o que nós chamamos desse backbone, essa espinha dorsal de uma ferrovia de integração que vai atender vários mercados, inclusive o da região mais oeste do estado de São Paulo, ali fronteiriça, e que vai possibilitar, por exemplo, aos produtores, seja açúcar, seja soja e outros negócios, a oportunidade de escolher 7 portos em bitola larga para o qual quer exportar. Ou seja, aumenta-se a competitividade nesta que é a principal ferrovia de integração brasileira. Pena que ela não está pronta há mais tempo, deputado. Estou inaugurando aqui uma rodada de breves perguntas para também breves respostas. Okay. Deputado Zico. Não, os 7 portos, quais seriam? Porque Itaqui... eu tive no debate lá em Fernandópolis, Estrela do Oeste, que eles estão ali todos se movimentando com muita razão. Então tem vários de Estrela do Oeste, Fernandópolis, tem vários ramais que estão em debates. Né? Um que vai para... Vários traçados, né? Traçados, possibilidades. Não sei se possibilidade de traçados de ramais para atender os 7 portos. Eu não consigo viabilizar, por exemplo, o traçado do porto de Paranaguá. Uhum. Deputado, são Itaqui, no Maranhão, Pecém, no Ceará, Suape, em Pernambuco, Ilhéus, na Bahia, Sepetiba, que é o Complexo Açul, no Rio de Janeiro, Itaguaí. Viemos a Santos, vamos ir a Paranaguá, que já vamos, São Francisco do Sul, que é em bitola estreita, posteriormente a Ferrovia do Frango, em Santa Catarina, em algum porto, e vamos mais abaixo, em Rio Grande, então, e além de Barcarena, lá no Pará. São novas alternativas daquele miolo, desse cerrado, que possibilitará ao produtor, por exemplo, de soja, escolher esse porto, né, essa melhor rota de distribuição. No caso específico de São Paulo, poderemos ainda ter para Paranaguá uma nova ferrovia entre Cascavel, ali no norte do Paraná, Maringá, naquela região, para vir até e descer de novo a Serra do Mar para ir na região de Paranaguá ou Morretes, como é hoje, que é uma ferrovia que tem 128 anos. Em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento. Sim. E de alto índice. E para Santos, nós temos essa melhoria desse corredor central, tanto pela aderente como pela cremalheira, para abastecer a margem esquerda e a margem direita. Deputado, brevíssima pergunta ou a sua saudação ao nosso convidado? Eu queria parabenizá-lo, dizer que, apesar de todas as nossas dificuldades históricas, nós estamos avançando. Sim. Sou bastante otimista também. E o que é mais importante é que a população nos cobra, como representante, a necessidade sempre urgente de se fortalecer o debate, os investimentos no modal ferroviário. E deve, deputado, e deve cobrar, nós precisamos da ajuda dos senhores também, junto às prefeituras, nas questões de passagem em nível, nas questões de moradias irregulares nessa faixa de domínio,
já herdadas da Rede Ferroviária Federal, para que nós possamos fazer um trabalho de aplicar maior segurança junto a essa comunidade lideira. Temos um desafio enorme pela frente. Sua saudação, deputado Zico Prado. Não, primeiro te agradecendo estar aqui junto conosco nesse debate, que para nós abre um leque muito grande para fazer isso no estado todo. Mas aqui na Assembleia tem 2 comissões permanentes que podem e devem estar sempre presentes no seu leque de pressão, de discussão, que é a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Transporte. Que nós queremos fazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa. Quando a gente vai lá para o Bragato, para Prudente, para Santa Fé, né, Bragato? A gente possa fazer esse debate com mais pé no chão para discutir claramente com a população, porque hoje a demanda por um espaço que viabilize um desenvolvimento para a cidade, a disputa é muito grande. Então, ali entre Fernandópolis e Estrela do Oeste, vai ajudar as 2 cidades, porque vai ficar no meio. Então, ali não tem o problema de ficar assim. Ali é questão de metros. Então, cargas e trilhos para todas. É isso aí, deputado. Então, eu queria te agradecer e colocar essas comissões à disposição. Eu estou na Comissão de Infraestrutura, e quero me colocar à disposição. Só a saudação nas considerações finais. Rodrigo, obrigado a sua presença aqui no nosso Arena Livre. Para terminar, você participou do 8º encontro, né, de logística e transporte do Fiesp, você fez uma palestra lá. Então, a recepção foi boa, o pessoal está otimista, o pessoal está meio desconfiado. Como é que está a situação no Fiesp que você deu? Agora, emendando suas considerações finais também, já aproveito e coloco também uma questão crucial, que é lembrar da ferrovia, colocá-la de volta no imaginário dos brasileiros. Vem o Jornal Nacional e diz, comparando os modais, que o transporte por trens aqui, lá fora, né, digamos, no exterior, custa em torno de $5, R$10 por 1.000 toneladas, e aqui custa 150. Isso não faz as pessoas que precisam transportar suas mercadorias deixarem de lado a ferrovia e procurarem os caminhões? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos procurar avaliar esses números para saber em que base de comparação foi feita, porque a realidade brasileira nem sempre é dos países em desenvolvimento. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro dos países do BRIC, apesar de tudo, o setor ferroviário, entre os 4 modos de transporte, é o menos ruim. O que não nos deixa felizes com isso, mas pelo menos numa diferenciação, mas de que nós ainda estamos longe do ideal. Precisamos agir rápido, precisamos construir, de fato, essa recuperação do sistema de transporte. E aí eu fico feliz com essa oportunidade, deputado, porque os trilhos têm a mão dupla. Pode ter certeza que estaremos sempre próximos e vamos trazer essas questões que nos afligem e que perturbam o dia a dia das nossas operações para que possamos encontrar os caminhos mais rápidos. O trem, apesar de lento, apesar de vir também futuramente, até 2020, um trem de alta velocidade, é um caminho mais seguro, mais objetivo, mais correto e que pode e vai trazer benefícios para a sociedade como um todo. Não esquecendo que o ser humano é muito importante para nós. O nosso maquinista também está ali como um caminhoneiro, como um comandante de avião ou um comandante de navio. São pessoas que estão produzindo, são pessoas que estão com a estima de melhorar o sistema. Temos muito o que fazer, mas estamos prontos para encarar esse desafio. Sucesso na sua empreitada. Ponto final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Rodrigo Villaça, bem-vindo mais uma vez. Volte e sempre traga boas notícias ferroviárias a esta Casa de Leis. Muito obrigado à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.